Nós iniciamos hoje a terceira parte, né? Nós dividimos o livro de Atos em três partes. A terceira parte dessa divisão, onde nós vamos olhar aquele texto, a partir do capítulo 21, onde Paulo vai ser encaminhado, ou seja, todos os caminhos, todas as circunstâncias vão encaminhar Paulo para Jerusalém, né, para Roma, na verdade, de Jerusalém para Roma. Ele está em Jerusalém e vai para Roma. Todos os caminhos vão levar Paulo a Roma, e é isso que a gente vai tratar. E no tema de hoje, nós vamos tratar de uma passagem onde Paulo está chegando da sua terceira viagem missionária a Jerusalém. E aí eu chamei essa mensagem de recepção calorosa, porque é esse tipo de recepção que ele experimenta lá. Nós vamos tratar de Atos capítulo 21, a partir do versículo 17 até o versículo 39. Quero convidar você a ler comigo. Esse texto vai estar nas telas, se você preferir fazer isso na sua Bíblia também, fique à vontade. Diz assim, ó: Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você, o egípcio, que iniciou uma revolta há algum tempo e levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia,
permita-me falar ao povo. Bom, esse texto vai continuar, né, com o primeiro dos discursos de Paulo. O que nós lemos aqui, irmãos, de forma bem resumida? Paulo chega a Jerusalém e a chegada dele causa um alvoroço. Primeiro, do lado positivo, onde muitos irmãos ficam sabendo do ministério de Paulo e louvam a Deus e exaltam ao Senhor. E por outro lado, um tumulto ruim, péssimo, por conta exatamente do fato do que Paulo pregava. A gente precisa entender aqui duas questões importantes antes da gente seguir. Primeiro, a igreja nessa época, ela era dividida basicamente em dois grupos. Basicamente não, exatamente em dois grupos. Uma igreja formada por judeus e uma igreja formada por gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus de nascimento. Então a igreja em Jerusalém era basicamente uma igreja formada por judeus. E esses judeus, em grande parte, entendiam que a lei de Moisés que eles seguiam anteriormente deveria continuar sendo seguida. Ou seja, para que a pessoa se tornasse um cristão, ela não precisava abandonar. Na verdade, os judeus acreditavam que ela não deveria abandonar os seus costumes antigos, a lei de Moisés, as suas tradições anteriores. Paulo já começa a pregar para os gentios, aqueles que não têm uma tradição judaica, que não entendem a lei de Moisés como um pressuposto, como um pré-requisito. E Paulo vai ensinar exatamente isso. Você não precisa primeiro seguir a lei de Moisés para depois você ser cristão. Você pode ser cristão a partir do momento, você é cristão a partir do momento que você deposita a sua fé em Jesus Cristo. Mesmo que a tradição não seja a tradição judaica. E na verdade Paulo, em alguns momentos é até mais duro, dizendo que aqueles que buscam agradar a Cristo com a obediência da lei, eles são infrutíferos, porque é impossível agradar a Cristo com a obediência da lei. E aqui está a segunda coisa, a visão de Paulo sobre a lei, não é que a lei era algo ruim, não é que a lei era algo que não tinha seu valor, ao contrário, Paulo por diversas vezes diz que ele mesmo seguia a lei no máximo que era possível, nos principais preceitos, nos mínimos detalhes, Paulo buscava observar a lei. A visão de Paulo não é que a lei é ruim, a visão de Paulo é que a lei é insuficiente. Ela é insuficiente para salvar, ela é insuficiente para que o homem agrade a Deus, porque o homem é incapaz de cumprir totalmente a lei. Então, a questão de Paulo aqui não é a lei é ruim, a lei é uma heresia. Não, a questão de Paulo aqui é a lei não é necessária porque ela é insuficiente. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que a lei foi como um tutor. O que a lei fez? A lei sustentou o povo de Deus até que Cristo viesse. E Paulo vai dizer que toda a lei se cumpre em Cristo. Portanto, não há lei para se cumprir para que alguém possa agradar a Deus. Não são os rituais, e aqui quando a gente fala de lei, a gente não está falando da lei moral, dos 10 mandamentos, da ética dos mandamentos, a gente está falando da lei cerimonial, dos rituais que eram feitos, da necessidade de lavar as mãos, por exemplo, da necessidade de se purificar, como acontece aqui. Paulo não disse que isso é ruim, mas Paulo disse que isso é desnecessário. Então esses dois pontos são importantes. Primeiro, a gente entender a diferença das igrejas. As igrejas que Paulo pregava eram gentílicas, eram igrejas que não tinham uma tradição e uma história judaica. E Paulo entendia a lei como algo que era bom, que era positivo, que era verdadeiro, que era justo, mas que era desnecessário para o cristianismo, porque o cristão só precisava crer em Cristo Jesus. Bom, normalmente quando o texto é grande, eu não repasso o texto, né? A gente vai direto para as lições, mas eu queria hoje, bem rapidamente, ou de forma bem sucinta, né? Nós repassarmos esse texto e darmos uma olhada. O texto começa dizendo o seguinte: quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então, o primeiro momento de recepção é uma recepção realmente calorosa. Paulo e os outros discípulos são recebidos de forma muito amorosa. No dia seguinte, Paulo vai se encontrar com Tiago. Provavelmente Pedro e João não estavam em Jerusalém nessa época, eles já estavam
nos campos missionários. Tá? Tiago se torna o líder da igreja em Jerusalém, e os outros, Pedro e João, vão, assim como Paulo, vão ser missionários ali dentro do império. E todos os presbíteros estavam presentes. Nós não sabemos o número, mas nós imaginamos que seja um número grande. A história conta que nessa época Jerusalém tinha uma igreja com cerca de 10.000 membros, todos eles judeus, todos eles se reunindo e sendo cuidados pelos presbíteros da igreja de Jerusalém. Então é importante a gente entender que a gente está falando de uma igreja muito grande. Tiago era esse líder, Paulo vai se encontrar com o líder, com todos os presbíteros. Paulo vai relatar tudo aquilo que Deus fez, aquilo que Lucas relatou aqui para nós no livro de Atos e outros eventos também. Então Paulo vai explicar detalhe por detalhe, vai dizer, olha, Deus fez isso, certamente contou inúmeras experiências, inúmeras batalhas, inúmeras lutas, e o resultado disso é que os irmãos louvam a Deus. Então, a chegada de Paulo não é um problema para a igreja, é motivo de louvor, é motivo de alegria, é motivo de exaltação, é motivo de eles reconhecerem que Deus estava levando a sua palavra, o evangelho, o seu amor, sua graça, a salvação a todos os cantos do império. Mas aqui, logo na sequência, os líderes da igreja de Jerusalém expõem uma preocupação que eles têm. Paulo tinha um histórico em Jerusalém e em outros lugares de ser uma pessoa confrontativa, de ser alguém que não deixaria de discutir um assunto por esse assunto ser polêmico. Ao contrário, Paulo tinha interesse nesses assuntos porque eles permitiam a exposição clara do evangelho. Eles sabiam que Paulo não chegaria lá e ficaria tranquilo, de cabeça baixa. Eles sabiam que Paulo ia expor o evangelho e aproveitar todas as oportunidades, como ele fez na vida toda. E aí eles expõem então uma insegurança, uma preocupação. Qual é? A preocupação é que milhares de judeus creram. A igreja é formada, segundo os historiadores, por cerca de 10.000 judeus. Todos eles zelosos com a lei. A igreja de Jerusalém não abandonou a lei de Moisés. Eles continuavam olhando para a lei de Moisés como uma necessidade para a vida deles. As tradições da lei de Moisés eram realidades que eles continuavam buscando guardar, inclusive as questões ritualísticas. Nós não podemos esquecer que nessa época ainda existia templo. Então a igreja se reunia no átrio do templo, ou seja, se reunia em lugares periféricos do templo para louvar ao Senhor, mas a adoração ainda acontecia no templo, os sacrifícios ainda aconteciam no templo. Esse episódio está se passando na época da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma das 3 grandes festas de Israel. Era aquele momento em que todo judeu adulto, onde ele morasse, se ele tivesse condições financeiras, ele se dirigia a Israel para, por uma semana, adorar a Deus numa festa. Então isso acontecia com a Páscoa também. Eram 3 grandes festas em Israel: Tabernáculos, Pentecostes e Páscoa. E nessas 3 grandes festas, Jerusalém ficava apinhada de gente. Alguns historiadores falam de 200, 250, 300 mil pessoas reunidas, vindas de todos os lugares do império. E dessas pessoas que vinham para cultuar o templo, elas se relacionavam, e a igreja se relacionava com essas pessoas, porque eles continuavam guardando a lei de Moisés, continuavam cultuando no templo do Senhor. Mas olha o que acontece, a preocupação qual é? É que essas pessoas, os judeus cristãos de Jerusalém, ouviram que Paulo estava pregando contra a lei de Moisés. E isso é, em parte, verdade. Paulo não pregava que a lei de Moisés era ruim, mas Paulo pregava que ela era desnecessária. Paulo diria a qualquer cristão: você não precisa circuncidar seu filho, que era uma tradição judaica, porque Cristo é o cumprimento de toda a lei, e agora você pela fé vai agir, e pela fé vai crer, pela fé
vai lidar com a sua família. Paulo falava de alguns costumes quando ele fala, por exemplo, aos Gálatas ou a outras igrejas, sobre a não necessidade de guardar a lei para ser aceito por Deus. Mas Paulo não teria nenhum problema da lei ser guardada se a pessoa cresce pela fé e mantivesse aquilo como seus costumes, como sua tradição. O próprio Paulo mesmo, em diversos momentos, deixa claro que ele guardava ainda alguns desses costumes sem nenhuma dificuldade. E essa era a preocupação. Esses homens ouviram falar que você está falando contra a lei de Moisés. E aqui nós temos 10.000 pessoas que creem que em Cristo Jesus, mas que ainda guardam a lei de Moisés. E isso vai ser um problema. Nós não vamos conseguir nos relacionar. Você não vai conseguir estar com essas pessoas. E aí surge a questão: o que faremos? Eles vão saber que você chegou, e aí vai ter problema. E aí eles propõem uma solução. Qual é a solução? Tem 4 homens que estão conosco, que fizeram um voto. E aqui a ideia é de mais um ritual judaico, a ideia da purificação. Eles vão passar os 7 dias num ritual de purificação, é um voto nazireu por esses 7 dias, eles não vão beber, eles vão rapar a cabeça, eles não vão tocar em absolutamente nada morto, eles vão se separar para o Senhor, e no 7º dia eles se oferecem ali ao templo, oferecem um sacrifício no templo ao Senhor. Então esses homens estão fazendo isso, um ritual completamente judaico, absolutamente nada a ver com o cristianismo, nenhuma necessidade de fazer isso. E eles dizem para Paulo: vai com eles, participe com eles, pague as despesas deles, né, que é a despesa da oferta que eles teriam que oferecer ali, pague a despesa deles, e todo mundo vai perceber que você não tem nada contra a lei, que você não está pregando contra a lei. E Paulo vai acatar isso, vai entender isso. Eles vão dizer também que já está resolvida a questão dos gentios, já tinha tido uma carta, Atos capítulo 15, fala do concílio de Jerusalém, e lá ficou decidido como os cristãos deveriam agir, e aqui ele vai lembrar: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Por que isso? Não era uma questão de que comer um animal estrangulado seria um problema espiritual, o demônio entraria na pessoa, não é isso. A ideia aqui é o seguinte: se eles tivessem esses hábitos alimentares, nenhum judeu sentaria à mesa com eles, porque o judeu não teria confiança se aquele alimento é um alimento purificado, porque os alimentos precisavam ser puros, segundo a lei de Moisés. Então, é uma abertura para que o relacionamento prevaleça, para que a comunhão prevaleça, para que o estar junto seja mais importante do que os detalhes da lei. Não que Paulo entendesse, Paulo depois vai dizer que a comida sacrificada aos ídolos não é nenhum problema, porque o ídolo nada é. Ele só é se você crer nele. Se você não crê nele, ele nada é, ele não existe, só existe um Deus, não tem outros. Então, Paulo vai deixar isso muito claro, porém, Paulo vai aceitar isso aqui que foi decidido lá no capítulo 15 de Atos. O que Paulo faz? Se junta àqueles homens, purificou-se juntamente com eles, foi ao templo, declarar o prazo do cumprimento dos dias, a oferta que seria feita individualmente em favor de cada um, Paulo paga realmente o que acontece. E quando já estão para terminar os 7 dias, aí acontece o tumulto. Alguns judeus vindos lá da província da Ásia, lembra o que estava lá na Ásia? As igrejas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Essas são algumas das igrejas que estavam ali na Ásia. Ou seja, um local onde Paulo gastou bastante tempo. Só em Éfeso, por exemplo, ele ficou 3 anos. Então, Paulo era conhecido, esses judeus vêm de lá, e sabiam quem era Paulo, e sabiam a mensagem, e agarram Paulo, e começam então o tumulto e tentar trazer Paulo ali para uma situação ruim, e eles começam a dizer para todo mundo: esse homem aqui está pregando contra tudo que a gente ensina, contra a lei de Moisés, e está profanando o santo lugar. E a ideia da profanação aqui é a ideia da presença de Trófimo. O templo, ele tinha uma área interior que só era permitido o acesso aos judeus. Ali você tinha o átrio, você tinha o lugar santo e você tinha o santo dos santos. No átrio, todos os judeus poderiam ficar.
No lugar santo, apenas os sacerdotes. E no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano no dia da expiação. Mas havia uma área ao redor que era chamada de Pátio dos Gentios, que era onde ficavam os não-judeus, aqueles que tinham ou alguma inclinação para o judaísmo, ou que tinham algum negócio em torno do templo, alguma venda em torno do templo. Então eles habitavam esse átrio, esse pátio dos gentios. E o que Paulo está sendo acusado aqui é de um crime mortal, de levar ao átrio um não-judeu. E aqui então começa um tumulto, porque eles julgaram que esse camarada, Trófimo, que era um efésio, ou seja, alguém que veio lá da Ásia, tinha sido colocado no templo. E aí então o tumulto começa, e como sempre, todo tumulto, um grita daqui, um grita de lá, um está falando uma coisa, outro está falando outra, daqui a pouco, ninguém sabe o que está se falando. Paulo é arrastado para fora do templo, as portas são fechadas, porque era extremamente proibido derramar sangue dentro do templo. Então eles viram que Paulo seria morto, e para que Paulo não fosse morto dentro do templo, eles arrastam para fora, fecham o templo, para que ali então Paulo pudesse ser morto. E o que acontece? Os romanos tinham ali um comandante. Esse comandante ele tinha cerca de 1.000 soldados sob seu comando, 240 de cavalaria, 760 de infantaria, e ele ficava na Fortaleza Antônia. Era um local elevado que tinha toda a visão para Jerusalém, e dali então se via os tumultos e os problemas de Jerusalém, e essas notícias chegam ao comandante: olha, Jerusalém está em tumulto, está um tumulto tremendo lá. Ele reúne alguns dos oficiais, alguns dos soldados, corre para o meio da multidão, e aí por isso Paulo não é morto, porque ele chegou a tempo. Deus deu a Paulo esse momento de não ser morto ali. E o comandante vai chegar, prende Paulo, ordena que ele seja amarrado com 2 correntes, provavelmente uma nos pés e uma nas mãos, e vai perguntar o que ele tinha feito. Como sempre, ninguém sabe explicar. Isso aconteceu muito no ministério de Paulo. Ninguém sabe explicar o que está acontecendo. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Ninguém sabia muito bem. E aí eles ordenam que Paulo seja levado para a fortaleza. A fortaleza ficava num lugar elevado, em Jerusalém. Como eu disse, tinha toda a visão da cidade. E aí Paulo, chegando às escadas, é atacado novamente, precisa ser carregado pelos soldados, a multidão gritando ali, acaba com ele, acaba com ele. E quando os soldados estavam prestes a levar Paulo para essa fortaleza, Fortaleza Antônia, ele vai pedir ao comandante a oportunidade de falar ao povo. O comandante vai confundi-lo com um egípcio que foi responsável por uma revolta, mas Paulo vai dizer, acho que faltou o último aqui. E Paulo vai dizer que não é ele, Paulo vai dizer que ele é um homem da cidade de Tarso, cidade não pequena, cidade não pouco importante, como Lucas gostava de usar, né? E vai pedir a oportunidade de falar. E na sequência, irmãos, Paulo vai fazer um dos seus 5 discursos dali para frente de defesa. Paulo preso, fazendo muitos discursos de defesa e precisando se defender e argumentar a favor do reino de Deus. Essa é a história desse momento, né? Ela pode ser complementada com o discurso, talvez até fosse mais completo, mas eu não quero colocar o discurso porque eu quero extrair daqui algumas lições com você, lições que são muito importantes para a nossa vida. E aqui está aquilo que a gente consegue fazer com o texto no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, o que Deus faz é motivo de louvor. Talvez para a gente aqui não tenha nada de excepcional, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber isso. Olha que interessante como esse texto começa. Primeiro que Paulo é recebido com muito carinho e muito amor pelos irmãos de Jerusalém, por respeito ao ministério de Paulo. Segundo que quando Paulo conta tudo o que aconteceu, a liderança da igreja de Jerusalém, tanto Tiago quanto os outros presbíteros, a gente talvez esteja falando aqui de 40, 50, 100 homens, eles vão louvar a Deus, eles vão se voltar a Deus em adoração. Por quê?
porque Paulo contou o que Deus estava fazendo. Agora perceba um detalhe. Quando nós olhamos e vimos isso tudo até agora no livro de Atos, nós vimos a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, nós vemos Paulo em todas as cidades sendo perseguido. Nós vemos Paulo em todos esses lugares sendo atacados. Nós vemos Paulo sofrendo de uma forma que nós talvez nem consigamos compreender qual era esse sofrimento, porque ele era tanto emocional quanto físico. Mas quando Paulo conta tudo isso, isso é motivo de louvor. Por quê? Primeiro, certamente Paulo deixou de lado ou não colocou essas batalhas e essas lutas como o ponto principal do seu testemunho. Né? Paulo não deu um testemunho. Paulo testemunhou da verdade de Deus. Em segundo lugar, porque o que Deus fez é muito maior do que todas as batalhas e sofrimentos que o próprio Paulo enfrentou. E talvez isso, irmão, seja para nós uma lição e um desafio, de nós começarmos a olhar para a nossa vida, e não focar nas dificuldades, nas batalhas, nas lutas, mas na bondade, na graça de Deus que tem sido derramada sobre nós, em como Jesus tem sido bondoso, em como a nossa vida poderia ter se virado para uma outra realidade completamente diferente, como nós poderíamos estar completamente longe de todas as verdades, do amor e da graça de Deus, como nós poderíamos caminhar sem esperança, sem olhar para o futuro com uma certeza do cuidado de Deus, como o levantar todas as manhãs poderia ser desastroso, porque um dia sem esperança é um dia que começa muito mal. E nós precisamos começar a olhar para todos os privilégios e benefícios que nós temos por estarmos debaixo desse cuidado de Deus. Todos nós podemos levantar essa manhã louvando a Deus, com o coração cheio de esperança. Todos nós podemos olhar para o dia de amanhã, e ainda que você olhe e você perceba a quantidade de lutas, de batalhas, de problemas, os chefes, tudo aquilo que vai estar te esperando amanhã de manhã no seu trabalho, o seu coração pode ser cheio de esperança, porque você sabe que o Senhor estará contigo o dia todo, porque a bondade de Deus te acompanhará durante todo esse momento. Pode ser que o dia de amanhã seja um dia de grande luta e de grande sofrimento, mas não será um dia de solidão, não será um dia onde você vai batalhar sozinho, não será um dia de desesperança. E a gente precisa começar a olhar para isso, para como nós temos sido cuidados, amados, abraçados pelo Senhor, apesar de nós mesmos, apesar da nosso próprio desejo de cuidar da nossa vida, a nossa própria maneira, o Senhor tem nos sustentado todos os dias. É isso que Paulo contou. Paulo não estava focado no quanto eu sofri, no quanto eu passei fome, no quanto eu lutei. Isso talvez seja até para muitos missionários um incentivo na hora de anunciar o que Deus tem feito. Porque certamente que Paulo falou, olha, não foi sem lutas, não foi sem batalhas, não foi sem sofrimento. Paulo escreve para as igrejas sobre a sua luta. 3 vezes ele tomou 39 chibatadas, ele foi apedrejado, ele passou fome, ele passou frio, ele teve que andar nu. Uma série de situações que Paulo enfrentou aqui que foram muito difíceis. Mas Paulo não perdia a perspectiva do que Deus estava fazendo na vida dele e na vida daqueles que estavam ao seu redor. Paulo não perdia a perspectiva de que Deus estava com ele, de que Deus estava fazendo coisas fantásticas, maravilhosas, de que Deus estava cuidando, de que Deus estava sustentando. Queridos, o que Deus faz é motivo de louvor. E é isso que precisa estar em nossos lábios, o que Deus está fazendo. Quantas vezes nós olhamos para a realidade e vemos que se não fosse Deus, nós teríamos sucumbido. Aliás, como diz o autor do Salmo, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos devorado, as águas já teriam nos engolido. Em outro salmo ele vai dizer, se o Senhor não for
a nossa proteção, em vão vai vigiar a sentinela. Ou seja, em vão trabalha aquele que está edificando, se o Senhor não for o que edifica a casa. O que esses salmos estão dizendo é que se não fosse o cuidado de Deus, se não fosse o agir de Deus, nossa vida seria uma tragédia. E pior do que uma tragédia, seria uma tragédia sem esperança. Mas há esperança porque Cristo está conosco. Há esperança porque nós somos adotados como filhos de Deus. Há esperança porque nós pertencemos a uma família, porque essa família nunca será desfeita, porque Deus jamais abandonará os seus. Lembre-se disso. O que Deus faz é motivo de louvor. E talvez nosso desafio seja lembrar mais disso do que das lutas e batalhas que nós enfrentamos. Não quero diminuí-las, elas são extremamente dolorosas. Talvez a sua dor seja muito mais profunda do que qualquer pessoa consiga compreender. Mas também há de se enxergar que o cuidado, o amor e a bondade de Deus sobre a sua vida é muito superior àquilo que qualquer pessoa poderia, você mesmo, poderia imaginar para a sua própria vida. Em segundo lugar, a importância de distinguir as diferenças. Eu coloquei aqui apenas para a gente dar um ponto de partida, num ponto que eu acho fundamental. Lucas aqui, é claro que é uma inspiração de Deus, né? Mas Lucas aqui, ele tem uma sacada fabulosa. Você deve ter percebido nas mensagens anteriores, quantas vezes eu falei sobre nós não nos conformarmos com o evangelho que é uma mentira, o evangelho que não é o evangelho. Sobre o evangelho, quantas vezes eu falei sobre aquele evangelho que engana pessoas, o evangelho que está à venda, o evangelho que cobra das pessoas, inclusive financeiramente, para que Deus o abençoe, é um evangelho negociável. Quantas vezes eu falei aqui, nas últimas mensagens, contra isso. E agora parece que há uma incoerência. Paulo está raspando sua cabeça, Paulo está fazendo um voto, Paulo está pagando ofertas ao templo, sendo cristão, onde nada disso faz parte. E aqui Lucas está nos mostrando uma diferença fabulosa. Lucas está nos dizendo o seguinte: com relação àquilo que é essencial do evangelho, não há negociação. Sobre aquilo que é a verdade do evangelho, não tem conversa. Qualquer pessoa que diga que você precisa fazer qualquer coisa para que Deus te aceite é um inimigo da cruz. Qualquer pessoa que diga para você que você tem que fazer um voto de tantos reais para que você então possa receber do Senhor o que você está buscando, é um inimigo da cruz. Não há conversa com esses homens. Com esses tais a gente nem senta, a gente nem cumprimenta, como diria Paulo. Calma, não seja também tão radical. Mas aqui Lucas está nos mostrando um outro lado. Sabe qual é o lado? É o lado daqueles que têm diferenças culturais. Não são teológicas, são culturais. Por que Paulo faz esse voto? Porque Paulo entende que aquilo era uma questão cultural daqueles homens. Era uma tradição daqueles homens. E que ofender essa tradição não produziria fruto algum para o evangelho. Não faria bem algum para o evangelho. Paulo não está negociando princípios, Paulo não está negociando a teologia, Paulo não está negociando que a fé é em Cristo somente. Paulo está dizendo, bom, vocês creem em Cristo, é em Cristo que vocês são salvos? Sim. Bom, se essa é a tradição de vocês aqui, com essa tradição eu não vou ter nenhum problema. Eu não vou ofender essa tradição, porque ao ofender a tradição, eu estou fechando a porta para algo que é muito maior do que a tradição, que é a comunhão. Paulo entendeu que cultuar com aqueles irmãos da igreja de Jerusalém, que compartilhar o evangelho com eles, que receber o evangelho deles, que estar em comunhão com aqueles irmãos era muito mais valioso do que o ritual que ele teria que fazer. E a gente precisa entender essas diferenças, distinguir essas diferenças. Nós não negociamos teologia, mas nós não temos problema com cultura,
Nós não temos problema com tradição. Se de repente uma pessoa entende que ela deve ir para a igreja com uma determinada roupa, arrumar o seu cabelo de uma determinada forma, está tudo bem. Desde que ela não me diga que ela é salva por conta disso. Não há nenhum problema. Esses homens, eles não estavam fazendo aquele ritual todo para serem salvos. Eles estavam fazendo aquele ritual todo porque eles não se conformavam em se apresentar a Deus de uma forma diferente de uma forma santa. Eles não queriam se apresentar de outra forma. Eles queriam se apresentar puros ao Senhor. É claro que, no contexto geral, o que eles estão fazendo é uma inutilidade. Mas para Paulo, aquela inutilidade era inofensiva, porque ele valorizava a comunhão, porque ele valorizava a compreensão que ele tinha de que estar com a igreja é algo valioso, é algo grandioso. Paulo não está negociando aqui, Paulo não está passando pano. Paulo não está dizendo, não, tudo bem, importante é que todos creem em Deus. A gente ouve muito isso. O importante é que a gente crê em Deus, o importante é que você crê em Deus. Não importa a sua teologia. E Paulo não está dizendo isso, ao contrário. Paulo, se alguém dissesse isso perto de Paulo, iria ouvir um sermão de pelo menos 1 hora, explicando sobre a importância da teologia e a importância da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo é, se alguém tem dificuldade de comer um determinado alimento, eu não vou comer, porque eu quero ter comunhão com ele, porque eu quero poder sentar e falar de Jesus, falar do que é importante. E se para que eu possa falar do que é importante, eu precise deixar alguma coisa de lado, eu vou deixar, porque o que eu quero é que eles possam receber de mim o que eu tenho para oferecer, e o que eu quero é receber deles o que eles têm para oferecer. Nós temos experiências em Cristo Jesus, e nós podemos lidar com isso. Então distingua as diferenças, irmãos. Nós não somos inimigos, nós não somos exclusivistas. Toda seita é exclusivista. A seita vai dizer o seguinte, só nós somos salvos. Isso é o que uma seita diz. E aí você vai ter diversas seitas que vão dizer isso. Nós não somos exclusivistas. Nós entendemos que outras vertentes teológicas são repletas de salvos. Nós não consideramos os líderes de outras diversas vertentes que estão trazendo o evangelho corrompido como pessoas dignas da posição que elas assumem. Mas nós consideramos e entendemos que existem muitos salvos ali dentro. Agora, nós não temos nenhum problema com relação a culturas que sejam diferentes da nossa. Nós não temos problema. Eu vou dar um exemplo muito simples. A igreja presbiteriana tem um modo de governo muito único. É um modo de governo representativo. A igreja elege seus representantes, que por sua vez dirigem e tomam as decisões fundamentais da igreja. Isso é muito único, nenhuma outra igreja tem isso. Mas isso não quer dizer que quando nós olhamos para uma outra igreja que faz uma assembleia e toma uma decisão em assembleia, que nós achamos aquilo incapacitante para a nossa comunhão. Não, é uma questão cultural. Por exemplo, nós não temos costumes com relação à vestimenta. Nós não temos, a nossa regra é a regra bíblica, que isso seja feito com decência e com respeito. Você se vista de uma forma que seja decente, que seja digna de alguém que carrega o nome do Senhor. Porém, existem pessoas que acreditam que a espiritualidade é demonstrada pelas roupas. Nenhum problema. Que façam. Que quer usar o coque, use o coque, não tem nenhum problema. Não quer pintar o cabelo, que não pinte. Quer usar saia ou vestido, que use, não há nenhum problema. Isso não é um problema teológico, isso é questão cultural. Você consegue compreender a diferença? E nós precisamos compreender essa diferença. Porque o dia que a gente compreender, a gente vai parar de passar pano para esses líderes mau caráteres que a gente tem ao redor da igreja evangélica, e nós vamos começar a amar a igreja, e amar os irmãos da igreja, e amar os irmãos da igreja de Cristo de uma forma mais ampla. Mas ao mesmo tempo a gente vai olhar para esses líderes e dizer para eles, vocês são inimigos da cruz. A teologia de vocês é podre, não é bíblica,
ofende ao nosso Senhor. Mas e o povo que está aqui? O povo que está aqui é formado pelos nossos irmãos. Nós temos costumes diferentes, nós temos tradições diferentes, mas se nós cremos em Cristo, nós somos irmãos. Há uma grande diferença. Isso nos permite amar a igreja, sem necessariamente nos submeter a esses líderes corrompidos. Nos permite amar a noiva de Cristo, sem precisar abraçar os lobos. E isso é algo valioso e importante para nós, irmãos. Terceira lição aqui para nós, é que o sofrimento do cristão aponta para o sofrimento de Cristo. E às vezes a gente esquece disso. Há um evangelho sendo anunciado hoje, que é um evangelho onde tudo dá certo, onde o cristão não sofre, onde o sofrimento todo acaba quando o cristão chega na igreja. Eu quero dizer para você, irmão, que a minha experiência é exatamente o contrário. O chegar na igreja vai expor realidades na sua própria vida, que vai trazer dor a você num primeiro momento, principalmente até aquele momento em que o Senhor está tratando essas coisas no seu coração. Porque se tem uma coisa difícil para nós, é a gente reconhecer que a gente fez alguma coisa errada por algum tempo. Escute o que eu vou dizer a você, meu irmão. O que Lucas está fazendo aqui é algo lindo, chega a ser poético. Ele está expondo o sofrimento de Paulo, fazendo um paralelo com o sofrimento de Cristo. Leia, substituindo Paulo por Cristo, e você vai ver que tudo se encaixa também. Há uma acusação que ninguém sabe qual é a acusação, que ninguém tem uma solidez nessa acusação, que ela é basicamente falsa. Há uma multidão enfurecida gritando, mata-o, a outra multidão gritava, crucifica-o. Há uma tentativa das autoridades romanas de fazer o mínimo de justiça, que é impedida pela multidão, assim como aconteceu com Cristo Jesus. E há um coração disposto a sofrer o que tiver que sofrer pela igreja de Cristo. Há um paralelo aqui entre o sofrimento de Paulo e o sofrimento de Cristo. E a gente precisa entender isso, irmãos. O próprio Jesus disse que se perseguiram a ele, perseguiriam a nós também. O cristão, ele não está imune desse tipo de luta, de perseguição, de sofrimento. Faz parte da vida do cristão. As nossas dores são ferramentas de Deus para moldar o nosso caráter. As nossas provações são situações produzidas e sustentadas pelo Senhor para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos crescer, para que nossa espiritualidade se desenvolva. Mas não esqueça, irmão, o sofrimento do cristão sempre vai apontar para o sofrimento de Cristo. O nosso líder, o nosso mestre, o nosso Salvador, sofreu tudo o que sofreu. Seria tolo de qualquer cristão imaginar que vai passar uma vida sem sofrimentos ao seu redor. É claro que a gente nunca vai sofrer no nível e na intensidade que Cristo sofreu. Porque Ele sofreu em nosso lugar, nosso. Nós sofremos pelo nosso próprio pecado, pela nossa própria luta. E ainda que não seja o pecado, é pelo pecado de poucos ao redor. Ou seja, pelo nosso, é pelo pecado de poucos ao redor. Ou de um grupo ao nosso redor. Mas nosso sofrimento vai sempre apontar para o sofrimento de Cristo. Ainda que não na mesma intensidade. Ainda que não no mesmo modelo. Mas o nosso sofrimento vai sempre apontar para o sofrimento de Cristo. Em quarto lugar, entenda esse princípio, irmãos. Tudo pode mudar repentinamente. A gente já devia ter aprendido isso na pandemia, mas parece que a gente não aprendeu. Aliás, quando a pandemia começou, a gente via tanta gente falando, agora a humanidade vai aprender sobre o que é importante. A pandemia passou e a humanidade esqueceu. Na verdade, parece que a gente é um grupo de Dories. Você lembra da Dory, daquele filme Procurando Nemo? A Dory ouvia alguma coisa e alguns segundos depois esquecia. Parece que a humanidade é assim. Aliás, a humanidade é assim. A gente não aprende apenas, ou
plenamente com as nossas dores. A gente às vezes precisa de uma repetição disso, ou de doses mais intensas. Mas parecia que a pandemia dizia, agora nós vamos valorizar a comunhão. Né? Ao contrário disso, a humanidade agora ama o online muito mais do que amava antes. Agora nós vamos ver o real valor da igreja. Que nada, a gente continua descomprometido como a gente era antes. Agora nós vamos nos focar em Deus e perceber que Deus é tudo o que a gente precisa. Nos tiraram tudo, mas Deus não pode ser tirado. Que nada, a gente continua amando todas as coisas como amava antes. Agora aqui, essa lição é importante demais para nós, irmãos. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Tudo pode mudar. Paulo está numa situação assim, está contando os testemunhos, está louvando a Deus, está todo mundo feliz. Havia uma preocupação, vamos acabar com essa preocupação, deixa eu fazer esse voto, vou rapar o cabelo, vou pagar a oferta desses homens, está tudo bem, olha que maravilha, agora é só louvar a Deus, agora é só cultuar a Deus, agora é só estarmos juntos, que beleza, que maravilha, e tudo muda de uma hora para outra. Bastou uma pessoa lá dar um grito, é Paulo, aquele que está tumultuando tudo, agarrar esse homem, e pronto. A vida virou de cabeça para baixo. Assim é a nossa vida, irmãos. As coisas podem mudar repentinamente. Por isso a nossa segurança não pode estar em coisas, não pode estar em pessoas, não pode estar em absolutamente nada senão em Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele que precisa estar a nossa segurança, ele precisa ser a nossa estrutura. É nele que deve estar a nossa plena confiança, porque tudo pode mudar. Tudo. Eu às vezes brinco com a Karen, quando tem alguma coisa para fazer e eu quero que ela faça, ela acha que é porque eu não quero fazer. Mas eu tenho um propósito nisso, eu preciso prepará-la, vai que eu vou antes. Não é? Vai que Jesus olha para mim e fala assim, esse cara é demais, eu quero ele aqui perto. Né? Não vai acontecer. Mas ele pode dizer assim, esse cara já deu trabalho demais aí, deixa eu dar um pouquinho de liberdade para essa galera que está com ele. Você já parou para pensar? Como a gente não se prepara para esse futuro? Aí eu falo assim, cara, o dia que eu morrer, não, bota essa boca para lá, pastor. Não, vai acontecer, irmãos. A única coisa certa na nossa vida é que isso vai acontecer. E a gente não se prepara para isso. E aí quando acontece aquele desespero absurdo, como se tivesse sido a maior surpresa, a pessoa morreu, que surpresa. Surpresa é não morrer. A vida que a gente leva, o que a gente come, a falta de qualidade de vida que a gente tem, a surpresa é não morrer, irmão. Não é morrer. Só que a gente não se prepara para essas mudanças repentinas. A gente não se prepara para a perda do emprego. É por isso que tem um monte de gente lamentando, eu fiquei 20 anos lá, me mandaram embora, nem me respeitaram. Como assim? Tu recebeu salário todos os meses, tu fez o que tinha que fazer, recebeu o que tinha que receber. O que mais te devem? Nada. É assim que funciona a vida, irmão. As pessoas chutam mesmo quando não precisa mais. É a vida. Você quer que uma empresa faça o quê? Não, vamos tomar o prejuízo, porque fulano é um cara tão gente boa. Não tem problema, vamos tomar prejuízo aqui. Eu vou tirar dos meus filhos. Mas eu não vou deixar os filhos dele passar necessidade. Vá. Não tem isso. A gente precisa se preparar, irmãos. A gente precisa se preparar para o dia mau. Mas não é nos preparar apenas financeiramente, apenas em termos de nos capacitar. Muita gente perde o emprego e passou 15 anos ali, não estudou uma caligrafia, não sabe fazer nada de diferente de quando entrou lá. E aí tem dificuldade de entrar. Isso é necessário, mas mais do que isso, nosso coração precisa estar pronto. Se o seu coração não estiver pronto para qualquer coisa que Deus deseje fazer, a sua vida vai ser de muita frustração, irmãos. Porque tem muita coisa que dá errado na nossa vida. Tem muita coisa que não acontece como nós queríamos. E se tem uma coisa que Paulo sempre mostrou, é que o coração dele estava pronto para essas grandes mudanças. Quando Deus diz para ele, ele está tentando ir para um lado, está tentando ir para uma região, e Deus diz, não, você não vai para lá, você vai para outra. Ele queria ir para a Ásia, Deus leva ele para a Europa. Você não vê uma lamentação de Paulo, você vê, bom, é para lá, então vamos para lá. O que eu preciso fazer? Vai para lá. Aqui é a mesma coisa, tem louvor, tem adoração, agora tem tumulto. Você não vê Paulo lamentando,
Você vê Paulo tentando falar, anunciar o Evangelho, falar a verdade para as pessoas. O coração de Paulo não está machucado, porque Paulo entendeu que se a segurança dele for o Senhor, as circunstâncias ao redor nunca vão determinar o que ele é ou o que ele sente. Em último lugar, para a gente terminar, a oposição a Cristo sempre estará presente. E perceba aqui que eu escrevi a oposição a Cristo, não a você. Porque nós levamos isso para o lado pessoal. Ah, tem uma pessoa no meu trabalho que não gosta de mim porque eu sou cristão. Não é de você que ele não gosta, é de Cristo. Não é por você. Se você não fosse cristão, talvez você fosse um grande amigo. Não é você, é Cristo. O que as pessoas não gostam é de Cristo, irmãos. Eu quero usar 2 exemplos aqui, de duas realidades que têm viralizado, como a nossa geração diz. Eu não sei quantos de vocês acompanharam uma moça lá do Pará, Aimee, o nome dela. Ela participou de um concurso de música, não sei nem quando foi isso, eu sei que o vídeo viralizou há pouco tempo. E ela escreve uma música, ela usa uma música chamada O Evangelho de Fariseus, ou alguma coisa do tipo. E os crentes deliraram com essa música. E a galera foi para a internet. E uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida foi o bando de jurados, mercenários do Evangelho, chorando, dizendo, essa letra me tocou. Mercenários, gente que está explorando a igreja com o gospel, está fazendo fortuna, cantando porcaria, chorando, e dizendo que aquilo é a coisa mais maravilhosa que eles ouviram na vida. Agora eu quero convidar você a assistir de novo esse vídeo, e perceber o seguinte: há muita verdade na primeira parte do que ela canta. Realmente, a igreja tem juntado tesouros para si. A igreja tem se fechado e deixado de amar os que não são cristãos, os que não foram alcançados ainda, deixado de anunciar o Evangelho. Mas a resposta da Aimee não é o Evangelho. A resposta da Aimee é uma solução social. O que a Aimee vai dizer ali é o seguinte, é que lá no Marajó morreu não sei quem. É que lá não sei aonde alguém está passando fome. É que lá não sei aonde alguém está esperando a igreja para dar comida para eles. Essa é a resposta, é o evangelho social, não é o evangelho da fé, da rendição, da transformação. Não é o evangelho do senhorio de Cristo, é o evangelho da igreja que cuida da sociedade. Isso não é evangelho. E é por isso que essa música encanta muita gente, porque o evangelho incomoda, mas o social agrada. Quando a gente fala, não tem um crente que não acha que a igreja deveria estar envolvida profundamente em ações sociais. Agora, quando essas mesmas pessoas são desafiadas a mostrarem textos bíblicos que provam isso, elas não encontram. Porque a igreja de Cristo nunca teve uma preocupação em mudar a sociedade. A igreja de Cristo é outro reino. É um reino dentro dessa sociedade caída, podre, que é dominada por Satanás. Não que a igreja não deva servir, não é isso. Mas é ilusão achar que a gente vai mudar a sociedade. É ilusão achar que o que a gente faz socialmente é mais do que uma gota no oceano. A solução para a vida das pessoas não é um evangelho social, não é uma realidade social alterada. A solução para a vida das pessoas é o evangelho de Jesus Cristo, que transforma vidas, que é profundamente transformador, que dá novo nascimento, nova vida, nova realidade. Sabe por que gostaram tanto? Primeiro, porque meteram o pau na igreja, e a igreja ama isso. Segundo, porque a resposta não é o evangelho de Cristo. O segundo exemplo que eu quero dar é a série The Chosen. Outro
sucesso disparado. Em Santos, esses dias, alguns pastores foram assistir a estreia. Estavam encantados com The Chosen, com aquele Jesus maneiro. Aquele Jesus, gente boa, né? Bonachão, fanfarrão. Sabe por que a gente gosta do The Chosen? E eu vou botar a gente, porque eu acho mó legal essa série também. Sabe por que a gente gosta do The Chosen? Porque as partes mais legais do The Chosen não são o Evangelho. Não são. As partes mais legais do The Chosen, preste atenção, todos os recortes de The Chosen que estão no Instagram são recortes de trechos que não são o Evangelho. Não são. Preste atenção. Talvez você não tenha prestado atenção. Mas os recortes são, claro, deve ter um ou outro, é lógico. Mas a grande maioria não são do Evangelho. São recortes daquilo que é acrescentado para que, e não tem como você produzir alguma coisa sem ter ali algum tipo de conexão entre os momentos, entre as passagens. É uma tentativa muito valiosa de se fazer, mas como sempre, cheia de não evangelho. E a igreja, irmãos, está feliz em nós termos por aí aquilo que não é o evangelho. A oposição a Cristo sempre vai estar presente. Sabe por que ela não está no The Chosen? Sabe por que ela não está na mensagem da Aimee? Porque não tem evangelho. Onde não tem evangelho, não tem oposição. Se você quer que ninguém se oponha a você no trabalho, não pregue o evangelho. Ninguém vai se opor. Está cheio de crente aí que nunca ninguém falou nada contra ele na empresa, porque ele nunca pregou o evangelho para ninguém ali. Ele é daquele que o importante é ter fé. O importante é acreditar em Deus. Você acredita em Deus? Beleza. O nosso é diferente. O meu é Jesus, o seu é Maria, o meu Jesus, o seu é Alá. Está tudo certo. O importante é crer em Deus. Aí não tem oposição. Mas se você assumir sua identidade, sua vida como cristão, você pode ter certeza, a oposição a Cristo, não a você, mas a Cristo, vai estar presente o tempo todo. Por isso, irmãos, a nossa vida, ela é sustentada e dirigida pela palavra. Pela palavra. Não por aquilo que é belo, agradável e interessante ao nosso redor. Ah, é uma tragédia The Chosen. Não é uma tragédia. Isso também não agrega nada. É só belo. É uma expressão de arte. Mas cuidado para que você não esteja encantado por aquilo que não é evangelho. Quando o que é evangelho é que é realmente e profundamente transformador. Amém? Queria orar com você, meu irmão. Pai, muito obrigado por tua graça e bondade, pelo teu amor derramado sobre a nossa vida. Obrigado, porque é no teu evangelho que nós encontramos segurança para tudo aquilo que nós gostamos, cremos, por tudo aquilo que nós vivemos. É no teu evangelho que nós encontramos a profunda transformação que a nossa vida e o nosso caráter precisam. É no teu evangelho que nós encontramos a esperança para aqueles que estão à nossa volta e que ainda não te conhecem. E é no teu evangelho que está a verdade, a vida, aquela realidade que nos dá descanso à nossa alma, paz ao nosso espírito e um relacionamento verdadeiro contigo. Nos ajuda, Deus, a não amar de forma alguma aquilo que não é o teu evangelho, mas que nós possamos olhar para o teu evangelho com um olhar de amor, de submissão, de respeito, para que na tua palavra a gente encontre a vida que tanto precisamos, encontremos as respostas que tanto buscamos e a paz que tão necessária é para o coração de cada um de nós. Senhor, nos ajuda a como Paulo, num momento como esse, confiar no Senhor e somente no Senhor. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus
sejam com você hoje e para sempre. Amém. Amém.